Paulo diz que o Espírito é Senhor. Repita comigo: o Espírito é Senhor. Por muitas vezes nós ouvimos os escritores bíblicos dizerem que Jesus Cristo é o Senhor. A questão é que o senhorio do Espírito Santo também é uma realidade, mas muito pouco dita, porque por muitas vezes nós nos relacionamos com o Espírito Santo como se ele fosse uma coisa, como se ele fosse uma força, como se ele fosse um arrepio, como se ele fosse alguém que me leve a chorar. Quantas vezes você já caiu em lágrimas, você falou: poxa, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. E às vezes nós reduzimos o Espírito Santo a somente alguém que me faz chorar, ou um arrepio que me leva a chorar, ou um sentimento bom que eu sinto paz. Mas quando Paulo escreve aos Coríntios, ele deixa essa frase poderosa e única, dizendo: o Espírito Santo é Senhor. O termo Senhor significa governo, domínio, soberano. Aquele que veio morar em você no momento que você recebeu Jesus como Salvador da sua vida, ele não veio para te fazer chorar, ele não veio para te fazer arrepiar, ele não veio para que você se sentisse bem. A vinda do Espírito Santo em seu interior, no momento que você recebeu Jesus na sua vida, foi para que ele viesse governar você. Ele é o Senhor. Fala para o seu irmão: o Espírito Santo é o Senhor. Mesmo que ele não te faça chorar, ele é o Senhor. Mesmo que você não se arrepie, ele é o Senhor. Mesmo que você não sinta paz, ele é o Senhor. Todo ser humano foi desenhado para ser governado. E o governo de Deus operando no homem veio através dessa pessoa, não de uma força, não de uma sensação, não de um poder. O governo de Deus em nossa vida veio através de uma pessoa. Às vezes nós indicamos o Espírito Santo como alguém que dá unção. Às vezes nós indicamos o Espírito Santo como alguém como algo que faz maravilhas. Mas, amado, existe pouca compreensão quanto ao relacionar-se com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é um Senhor que veio morar em mim, eu preciso entender como ele quer governar a minha vida. Quem está comigo? Amém. Se o Espírito Santo é o Senhor, é o governo, é o domínio de Deus habitando em mim, eu preciso entender claramente como ele quer governar a minha vida. O Espírito Santo me dá orientação para eu falar mais uma vez, eu repito: o Espírito Santo não veio para a sua vida para te fazer chorar, por mais que você chore. O Espírito Santo não veio para a sua vida para te fazer arrepiar, por mais que você se arrepie. Pastor, é errado chorar? Não. É errado se arrepiar de forma nenhuma. O errado é eu achar que ele é só isso. A vida humana de Jesus foi a única vida que entendeu completamente essa realidade do Espírito Santo governando um homem. Jesus, em sua encarnação, em toda a sua humanidade, ele foi um homem que se moveu completamente governado pelo Espírito. Se ele olhava, era porque o Espírito queria que ele olhasse. Se ele falava, era porque o Espírito queria que ele falasse. Se ele tocava, era porque o Espírito queria que ele tocasse. É por isso que Isaías capítulo 61, eu sei que alguns conhecem de qual texto, como é que diz? O Espírito do Senhor me o quê? Ungiu. Repete comigo: o Espírito do Senhor
me ungiu. Agora, irmãos, nós temos uma má interpretação do que é ser ungido. Amado, ser ungido não é eu derramar meio litro de óleo na cabeça de alguém. Ser ungido não é carregar um título e dizer que eu sou ungido porque eu tenho um título. Jesus, ninguém derramou óleo sobre a cabeça dele. Jesus não tinha nenhum título como homem, mas ele falou: o Espírito do Senhor me ungiu. Então nós temos que entender fundamentalmente o que é ser ungido. Ser ungido não é carregar um título de bispo, de pastor, de apóstolo. Não. Ser ungido não está vinculado àquilo que eu posso fazer. Ser ungido está vinculado naquilo que o Espírito está fazendo em mim. Quando a palavra de Deus diz, e o Espírito do Senhor me ungiu, ele estava querendo dizer, e o Espírito do Senhor me governa. Ser ungido não é ter óleo sobre a cabeça. Ser ungido é ter uma vida governada. Então, como Jesus ele tinha uma vida governada, o texto continua: para abrir cadeias aos presos, para abrir os olhos aos cegos, para libertar os cativos do cativeiro. Querido, quem é que tem autoridade para abrir um olho ao cego, para tirar alguém de um cativeiro? Não é quem tem um título, mas quem está governado pelo Espírito. A unção não tem a ver com o título que eu carrego. A unção tem a ver com quanto de governo Ele me governa. Posso ouvir um amém? Temos que definir isso. Levante sua mão direita e diga: o Espírito Santo governa a minha vida. Mais uma vez, vamos lá? Sim. Se isso é uma realidade, grita e diga: o Espírito. Posso ouvir um amém? Se o Espírito Santo governa a sua vida, ele vai te levar a viver a partir de um princípio. E como hoje é culto de primícias e ceia, eu queria falar um pouquinho sobre o que é primícias. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Te amamos, amado Jesus. Te amamos, amado Jesus. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Repete mais uma vez comigo: o Espírito Santo é o Senhor. Capítulo 3 de Provérbios, versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com as primícias, ou primeiro frutos, ou primeiras movimentações de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Eu queria frisar com vocês a primeira palavra desse texto: honre ao Senhor. Alguém se anima a repetir comigo? Amado, se você entender o que será impartido nessa manhã, a sua vida será completamente transformada. O que uma nova criatura precisa não é de coisas, é de uma liberação de vida. Amém? Essa palavra aqui é muito dita, honre ao Senhor, ou honrar, ela deve ser entendida com mais claridade a partir do nosso espírito. Por muitas vezes nós achamos que honrar uma pessoa é falar bem dela. Honrar uma pessoa é elogiar ela. Honrar uma pessoa é estar perto de alguém. Mas tudo isso que eu disse faz parte da honra, mas não é a honra em totalidade. Se eu vivo uma vida ungida, se o Espírito Santo governa a minha vida, se a minha vida está debaixo de um governo celestial, esse governo, que é o Espírito operando em mim, ele vai me levar a um princípio de vida, e esse princípio é chamado de honra.
A honra é sujeitar a minha vida ao valor de algo. Honrar é reconhecer um grau de valor. Quando eu digo que eu honro Viviana, eu estou reconhecendo um grau de valor que ela tem. Quando eu digo que eu honro Caio, eu estou reconhecendo um grau de valor que ele tem. Somente que reconhecer o grau de valor de alguém não quer dizer que isso está fundamentado em palavras. Reconhecer o grau de valor de alguém é sujeitar a minha vida àquele valor. Quando eu digo assim, eu reconheço que Caio é um homem íntegro, eu estou sujeitando a minha vida à integridade de Caio. Quando eu digo que Jéssica é uma pessoa fiel, eu estou sujeitando a minha vida à fidelidade de Jéssica. Porque tudo que eu honro, eu me sujeito ao seu valor. Tudo o que eu honro, eu me sujeito ao seu valor. É por isso que o Senhor diz que nós não devíamos honrar estátuas ou imagens de escultura. Porque quando eu honro uma imagem de escultura, o espírito que está por trás daquela escultura se torna senhor sobre mim. Porque tudo o que eu honro, eu me sujeito ao seu valor. Quem está entendendo? Amém. Então, o que é honrar? Honrar é reconhecer um grau de valor. E toda vez que eu reconheço um grau de valor, eu me sujeito a esse grau de valor. Se o Espírito Santo, ele é Senhor em minha vida, se o Espírito Santo, ele está governando a minha vida, ele vai me levar a viver uma vida de honra. Honra quem? Pergunta forte para mim, honra quem? Honra quem? A Jesus Cristo. O Espírito nos submete a Cristo, e Cristo nos submete ao Pai. Pode repetir comigo? O Espírito e Cristo, mais uma vez, todo o senhorio que o Espírito Santo executa no seu interior é para te fazer submisso ao valor de Cristo. Todas as vezes que o Espírito Santo requer a sua obediência, é para te fazer submisso ao valor de Cristo. Honrar ou a honra está completamente atrelada à pessoa do Espírito Santo. E todas as vezes que eu me deixo ser sujeito pelo Espírito a Cristo, eu me torno mais parecido com Ele, porque tudo aquilo que eu honro, eu me sujeito ao seu grau de valor e me torno parecido àquilo que eu honro. Por isso que o Senhor diz que no Antigo Testamento muitas nações tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham boca, mas não falavam, porque aquelas nações se tornaram aquilo que elas honravam, os deuses, imagens de escultura. Então, quando eu deixo o Espírito Santo me levar a um grau de submissão a Cristo, eu me torno aquilo que eu sujeito à minha honra. Quem está entendendo? Alisson falou uma coisa muito legal semana passada que eu fiquei sabendo, que os irmãos, da mesma forma que os discípulos viam o Pai em Cristo, era para os irmãos hoje verem Cristo na igreja. Não foi isso, meu filho? E o que é interessante é, você sabe por que Jesus ele teve a autoridade de dizer quem vê o Pai vê a mim? Porque Jesus honrava o Pai como um tudo. E o meu objeto de honra se torna aquilo que eu sou. Quanto mais eu for levado pelo Espírito a honrar a Jesus, mais eu serei semelhante a Ele. Como ser parecido com o Senhor? Se submetendo ao governo do Espírito, não carregando uma Bíblia, não mudando minha roupa, não mudando meu cabelo. Amado, muita gente mudou de roupa, mas não mudou de coração. Muita gente mudou de livro, mas não mudou de espírito. Muita gente mudou de cabelo, mas não mudou de mentalidade. Tem muita gente mudando coisas de fora, enquanto dentro o Senhor não é o governo. Como eu serei semelhante a Cristo quando eu deixar
que o Espírito Santo me conduza a esse lugar de submissão, de honrar ao Senhor, porque eu me torno aquilo que eu honro. Amém? Repita comigo: eu me torno aquilo que eu honro. Solta um pouco. Mais uma vez, eu. Posso ouvir um glória a Deus? Nós temos que entender bem, dentro de uma realidade, quem está atuando em alguma história da vida humana. Podemos ver claramente Jesus se encarnando no Novo Testamento. Podemos ver claramente o Pai atuando em todo o Antigo Testamento. Mas a atuação do Espírito Santo, até hoje, ainda não é muito clara. Nós sabemos que o Pai é uma pessoa, que o Filho é outra pessoa, e que o Espírito é outra pessoa. Se eles são pessoas diferentes, precisamos entender quem está atuando, quem está fazendo, ou o que está fazendo. Amado, Jesus deixou isso bem claro. O Pai atua como Pai, o Filho atua como Filho, e o Espírito atua como Espírito. Se eu não aprender a detectar quem está atuando, eu não vou saber me relacionar com aquele que está atuando. Existem fases na sua vida que é o Pai fazendo. Existem fases na sua vida que é o Filho fazendo. Existem fases na sua vida que é o Espírito fazendo. E nessa manhã, enquanto eu estava no escritório, o Senhor me deu testemunho que eu tinha que falar um pouco sobre Ele e sobre a realidade dEle operando hoje em sua vida. Dentro de uma escala de entendimento natural, podemos dizer que o Pai está vinculado ao dízimo, o Espírito está vinculado à oferta, o Filho está vinculado à oferta, e o Espírito está vinculado às primícias. Só que nós apenas olhamos primícias como algo financeiro, e vai além disso. Deus, Ele sempre pediu o primeiro filho. Todo mundo acha que Ana fez uma oração boa em dar o seu filho, né? Mas era obrigação de toda mãe dar o primogênito ao Senhor. Ana não fez nada demais, a não ser o que tinha que ser feito. E todo mundo acha que ela foi uma mulher de muita fé. Não, ela fez o que tinha que ser feito. O Senhor sempre pediu o primogênito da casa, o primeiro filho, para o Senhor. O Senhor sempre pediu o primeiro animal, os primeiros animais tinham que servir o Senhor. O Senhor sempre pediu a primeira levada da plantação, a primeira levada da plantação tinha que ser vinculada ao Senhor. Fale comigo, as primícias é uma realidade operada pelo Espírito. Se você puder anotar, isso é muito importante. A palavra primícia significa primeiras movimentações. A palavra primícia significa primeiras movimentações. Então tudo na sua vida que está se movimentando como novo, a primeira parte é dele. Se eu estou começando uma empresa movimentando como nova, dele é a primeira parte. Se eu estou construindo uma casa, movimentando uma coisa nova, dele é a primeira parte. Se eu concebi um filho, eu ganhei um filho, o meu primeiro filho, eu tenho que depositar no Senhor uma oferta de primeira parte. Tudo aquilo que se inicia como novo na sua vida, tem que ser dado uma primeira parte. É claro que quem tem problemas financeiros, de avareza, não consegue entender isso. Mas a realidade bíblica não pode ser subjugada porque alguém não crê. O Espírito Santo, ele é o Pai das primeiras movimentações. Repete comigo, o Espírito Santo é o Pai das primeiras movimentações. Você sabe o que é interessante? Olha o que diz no verso 9. Se anima toda a igreja a ler comigo no verso 9. 1, 2, 3 e... Repitam comigo, no lugar de primeiros frutos, fale comigo, primeiras movimentações.
Qual é o resultado que gera no verso 10? Vamos lá, todo mundo, 1, 2, 3 e... Fale comigo, levante sua mão direita e diga: as primeiras movimentações dão luz a trigo e a vinho. Outra vez, as primeiras movimentações dão luz a trigo e a vinho. Porque as primeiras movimentações, ou as primícias, estão conectadas ao governo do Espírito. E tudo aquilo que o Espírito faz, José, ele faz como resultado debaixo do trigo e do vinho. Tudo aquilo que o Espírito Santo realiza gera como resultado trigo e vinho, carne e sangue, Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele foi enviado para governar a nossa vida. E essas primeiras movimentações e as primícias do Espírito Santo e o operar do Espírito Santo resulta em nosso interior trigo em vinho, Jesus revelado. Quem está entendendo? Amém. Outro texto que eu quero que você leia, Ezequiel capítulo 43, verso 30. 44, verso 30. Ezequiel 44, verso 30. O melhor de todas as primeiras movimentações e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira de refeição de cereal moído, para que o que? Haja bênçãos em sua casa. Fale comigo, as primícias atua para gerar resultados dentro de casa. Entenda, irmãos, todas as vezes que a palavra casa, Dani, era falada no Antigo Testamento, Deus estava se referindo ao homem. No Antigo Testamento, todas as vezes que era falada a palavra casa, Deus estava se referindo ao ser humano. Nós lemos em Provérbios 3, que quando as primícias são depositadas a trigo e a vinho, a carne e a sangue, a Cristo revelado. E todas as vezes que nós depositamos essas primícias, a realidade desse trigo e desse vinho superabunda toda a casa. As primícias é um princípio vinculado ao Espírito. E todas as vezes que nós, como filhos, executamos esse princípio de honra, existe uma realidade primeiro em nosso interior. Amém? Amém. O que acontece em nosso interior? Fale comigo, trigo e vinho. Mais uma vez, forte. Todas as vezes que eu cumpro o princípio de primiciar, quer dinheiro, quer coisas, quer objetos, todas as vezes que na minha vida eu cumpro um princípio de primícia, há uma realidade espiritual liberada no meu interior, a trigo e a vinho. Amém, queridos? Porque quando eu primicio, eu estou representando a pessoa do Espírito, e a missão da pessoa do Espírito, ele foi enviado para revelar o Filho. Então, quando eu cumpro as primícias em meu interior, o Filho é revelado e liberado em maior medida. Eu me lembro quando eu comecei a praticar isso. Houve um rompimento no meu interior tão grande, irmãos, que eu deixei de ser a pessoa que eu era. Tudo na minha vida é primiciado. Então, a cueca que eu compro. Nós nos movemos debaixo dessa realidade, porque nós entendemos que, assim como o dízimo, assim como a oferta, as primícias,
é uma realidade vinculada a uma pessoa que nós não conhecemos muito. Sabe por que você dá o dízimo? Porque você conhece bem o pai. Sabe por que você dá oferta? Porque você conhece bem o filho. Mas sabe por que poucas pessoas dão as primícias? Porque não conhecem bem o Espírito. E eu não posso honrar quem eu não conheço. Olha para o seu irmão e diga para ele: eu não posso honrar quem eu não conheço. Mais uma vez, irmãos, a liberação da realidade de Deus debaixo de qualquer oferta não é por dízimo nem oferta, é por primícia. São as primícias que geram, que rompem a realidade de Deus dentro de um processo que Ele determinou. Olhe comigo um texto, está em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E era a terra sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E quem se movia sobre a face? Quem foi que fez as primeiras movimentações na terra? Depois que o Espírito Santo começa a dar as primícias para a terra, o versículo 3, o que diz? E disse Deus: haja e houve. Nós vamos ver lá em João 8,12, Jesus disse: eu sou o quê? Eu sou o quê? Então, quando o Espírito Santo começou o seu trabalho de primeiras movimentações, quando o Espírito Santo começou o seu trabalho de primícia, quando nós primiciamos, o Filho é liberado em maior medida. Quem pode levantar as mãos e abrir a boca e adorar? Querido, quando eu deposito uma oferta de primícias na mão de um sacerdote, eu estou representando a pessoa do Espírito, liberando uma realidade. Quando aquela primícia é dada, no seu interior, automaticamente, a liberação de trigo, a liberação de vinho, a liberação de Cristo. Se você for ver, querido, se você for ver, nos 6 dias da criação, Deus cria tudo para no final criar o homem. Por quê? Porque Deus não criou o homem primeiro para depois criar as coisas? Se o homem é o Senhor da criação, por que Deus cria toda a criação para depois criar o homem? Em escala de autoridade, isso está errado. Se o homem nasceu para governar a terra, quem tinha que ser criado era o homem e depois as coisas. Mas primeiro Deus criou as coisas para depois criar o homem. Porque tudo que Deus criou, os pássaros, a lua, o sol, as estrelas, o vento, tudo que Deus criou nos 6 dias da criação, era o que o homem seria por dentro. Todo mundo tem um pouco de leão, todo mundo tem um pouco de águia, todo mundo tem um pouco de burro, todo mundo tem um pouco de ovelha, todo mundo gosta de cantar como os pássaros. Um dia você é sol, outro dia você é lua, um dia você é estrela, um dia você dá manga, outro dia você dá cajá, outro dia você dá siriguela. Assim como toda a criação ela tem as suas multifacetas, aquilo era o que o homem seria por dentro. Então primeiro Deus cria tudo que o homem seria por dentro, para depois gerar o que o homem seria por fora. Quem pode levantar as mãos, quem entendeu, e abrir a boca e adorar? Quando eu primicio, primeiro Ele libera uma criação interna, e depois que internamente tudo está pronto, eu começo a desfrutar de uma realidade externa. Deus está para prosperar os filhos desta casa. Porque quando Adão foi criado, ele foi criado para desfrutar tudo aquilo que já havia sido criado na criação. Porque quando eu primicio, Cristo é liberado. Ele começa uma criação no meu interior.
E quando tudo está construído no meu interior, Cristo fala: agora é hora de você desfrutar aqui fora o que eu criei aqui dentro. Alguns podem dizer: o primicil nunca aconteceu nada. Claro, não começa fora. Você sabe por quê toda a criação obedece a Cristo? Porque Cristo tem tudo organizado dentro dele. Eu oro para que vocês entendam isso. Se o interior do ser humano representa toda a criação, como Cristo é um homem perfeito, que tem toda a criação organizada dentro dele, tudo que está organizado aqui fora tem que obedecer, aqui dentro tem que obedecer aqui fora. Você nunca se perguntou por que Deus na Bíblia chama um homem de jardim? Você nunca perguntou por que Deus na Bíblia, quando curou um cego, o homem conseguiu ver os homens como árvores? Você nunca se perguntou por que Cristo às vezes se revela como leão e depois como cordeiro? Porque toda a criação é uma realidade encapsulada dentro de todo homem, querido. É por isso que um dia você acorda como leão e outro dia você acorda manso como um gato. É por isso que um dia você acorda como um visionário, no outro dia meio preguiçoso como um jumento. Porque toda a criação representa o nosso interior. Posso ouvir um glória a Deus? Quem está entendendo isso? Então, quando nós primiciamos a realidade de Cristo é liberada e no nosso interior, tudo começa a ser construído. Honre ao Senhor, e você terá trigo, e você terá vinho, e toda a sua casa, bata no peito e diga: toda a minha casa será abençoada. Mais uma vez. Outra vez, queridos. Amados, se eu pudesse expressar para vocês o que é isso em palavras, eu não consigo. É uma realidade espiritual que é difícil colocar isso em palavras. Isso é algo desfrutado. A liberação da minha vida, a liberação de Cristo em minha vida, depende do quanto eu conheço o Espírito. E não é inocente, porque Satanás faz com que a igreja não conheça muito Ele. Porque Satanás, ele sabe que um homem só será cheio de Cristo quando ele conhecer o Espírito. Tinha alguns homens na cidade de Éfeso que haviam sido batizados por João Batista. E Paulo, quando chega na cidade, Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram: não, fomos somente batizados pelo batismo de João. Existe muita gente no nosso meio que desceu as águas, mas não entende quem foi aquele que nasceu dentro dele. Nós às vezes achamos que nascer de novo é ser jogado em uma água. Querido, a água só representa aquilo que interiormente alguém fez em você. E esse alguém tem um nome. Esse alguém é aquele que começa as primeiras movimentações em sua vida. Esse alguém é alguém que se move para gerar na sua vida a realidade de Cristo em seu interior. Porque pouco é falado do Espírito, porque Satanás não quer que a igreja conheça Ele. Se eu não conheço a Ele, eu não conheço a Cristo. Olha para o seu irmão e diga: se eu não conhecer o Espírito, não tem como conhecer a Cristo. Outra vez. E como o Espírito Santo, ele é um ser completamente diferente do homem, o homem tem que entender como ele quer se relacionar com o homem. O Espírito Santo não é alguém que você pode falar o que você quer e ele vai repetir ou vai responder. Não. Como o Espírito Santo é uma pessoa diferente de você, você precisa aprender como ele quer se relacionar com você. O Espírito Santo, ele não é como um ser humano que se relaciona com outro a partir de palavras.
como eu conheço Érica e falo oi, Érica fala oi, tudo bem, não. O Espírito Santo, ele não se relaciona por meio de comunicação de palavras. A forma do Espírito Santo se relacionar com os filhos é por meio de uma vida de experiências. Como o Espírito Santo se relaciona comigo? Por meio de experiências. O relacionamento do Espírito Santo com os filhos é experimental, não relacional, como por palavras. Esse ser que habita no seu interior, ele vai criar situações, ele vai criar formas, ele vai criar coisas, para que no meio de tudo isso, ele possa ter uma experiência de relacionamento com você. É por isso que existem muitas coisas em nossa vida que nós achamos que é o diabo, mas não é o diabo. Porque o Espírito Santo, ele só pode se relacionar conosco por meio de experiências geradas. Então por isso ele tem que gerar situações, ele tem que gerar crises, ele tem que gerar dores, ele tem que gerar feridas. Querido, a vida do Senhor Jesus, a vida humana do Senhor Jesus foi uma vida completamente marcada por feridas. Só que Jesus entendia que a cada ferida era o Espírito lhe propondo uma oportunidade de se relacionar com Ele. Porque o relacionamento com o Espírito Santo não é um relacionamento em palavras. O relacionamento com o Espírito Santo é um relacionamento em experiência. Todas as vezes que o Espírito Santo toma a sua vida e te leva a viver uma experiência, é porque naquela experiência Ele quer falar com você. É por isso que a palavra de Deus diz que Cristo foi aperfeiçoado nos seus sofrimentos. Em quê? Não no seu relacionamento em palavras, mas nos seus sofrimentos. Só que nós estamos vivendo uma geração de que sofrer é algo errado, crise é algo errado, cruz, não. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, ele tem que ser ferido todo o dia, porque só pelas feridas o meu espírito vai poder se relacionar com Ele. Grita forte, pergunte para mim forte: por quê, pastor? Porque toda ferida que o Espírito Santo gera em você é para romper o seu homem exterior. O seu homem exterior é o seu pior inimigo. A sua natureza humana é a sua pior inimiga. Essa natureza rebelde é a sua pior inimiga. E para o Espírito Santo se relacionar com você, ele precisa ferir a casca desse grão de trigo, para que a vida flua do grão. É por isso que Jesus disse: se o grão de trigo cair em terra, não morrer, esse homem exterior, que é a sua naturezinha bonitinha, ela será combatida pelo Espírito. Não é o diabo que quer te levar ao pó. Não foi o diabo que levou Jó ao pó. O diabo não gosta de nenhum filho no pó, porque o diabo sabe que quando o filho vai para o pó, é lá que ele conhece o pai. Porque da onde o pai criou o homem? Do pó. Então quando o homem é levado ao pó, ele volta ao seu ponto de partida, onde Deus criou ele. Querido, se você está vivendo um tempo de crise na sua vida, eu tenho uma boa palavra de Deus para você. O Espírito Santo está gerando um tempo de experiência e relacionamento. Quem pode aplaudir a Ele? Quem recebe isso? Jó o tempo todo achou que era o diabo levando ele para o pó. E Deus dizendo: não, foi eu. Porque um novo homem só pode se relacionar com o Espírito Santo quando o novo homem não tem nenhuma casca exterior que impeça isso. Muita gente recebe Jesus em sua vida e não entende o significado disso. Eu recebo Jesus em minha vida. Não, querido, não sou eu que recebo Jesus em minha vida. Eu que perdi a minha vida por amor a Ele. Quando Jesus entra na sua vida, não é Ele que vem fazer uma visitinha em você, é você que deixa de viver para que Ele viva. E deixar de viver para que Ele viva implica uma coisa. Pergunte forte: qual, pastor? Ele vai te ferir até esse novo homem sair de você.
enquanto ele não te machucar, na medida que ele julgar que esse novo homem saia, esse novo homem não vai sair, Alisson. Você sabe por que Israel morreu no deserto? Porque Deus não pode aperfeiçoar quem vê a dor com murmuração. Deus não pode aperfeiçoar quem vê a dor como objeto de murmuração. Porque tudo que aquelas pessoas passaram no deserto não foi o diabo, foi Deus. Só que como eles murmuravam, Deus não pode aperfeiçoar quem na dor está murmurando. Dá um abraço no seu irmão, diga para ele: o Senhor tem tantas coisas a construir em nós. Já estou encerrando, me dá 5 minutos? Já estou encerrando? Amém? As primícias, as primeiras movimentações que está relacionada à pessoa do Espírito Santo, ela deve ser uma prática em nossa vida. Querido, você comprou um carro novo? Dê uma oferta ao Senhor. Não precisa chegar contar glória por isso. Ou então você vai, se você não tornar as primícias um hábito, você vai ser mais um dos milhares de crentes que dizimam e ofertam e são miseráveis. Porque o resultado da liberação de vida financeira, espiritual, conjugal, o ponto de partida da liberação de vida está nas primícias, porque o Espírito trabalha diretamente em nós. E se nós não honrarmos as primeiras movimentações dele, nunca desfrutaremos do que ele tem que liberar em nossa vida. Se as nossas primeiras movimentações forem uma realidade, haverá trigo em nosso interior, haverá vinho, a casa interior será cheia. Mas essa realidade, Léo, não vai ficar só aqui dentro. Essa realidade irá saltar para fora, porque Deus nunca constrói nada para você aqui fora sem primeiro não construir aí dentro. Você sabe por que Jesus era poderoso aqui fora? Porque ele era poderoso em se dominar aqui dentro. Você sabe por que Jesus ele tinha poder aqui fora? Porque ele tinha um autocontrole aqui dentro. Querido, toda a realidade da nossa vida não acontece no que nós fazemos, mas acontece naquilo que ele tem feito em nós. Repetindo essa frase: se você não entender que é necessário viver uma vida em honra, conhecer essa pessoa e deixar essa pessoa se construir no seu interior, você só vai viver mais uma vida religiosa. Porque se é o Espírito que trabalha diretamente comigo, se eu não conheço a Ele, como conhecer a Deus? Se é o Espírito que trabalha diretamente em mim, se eu não conheço a Ele, como conhecer a Cristo? Se Ele foi enviado para nos convencer de todo o pecado, de toda a justiça e de todo o juízo, se o Espírito nos foi enviado para nos fazer saber a realidade do que nós temos como filho, como entender isso? Amado, tem muita gente que acha, agora é dízimo, agora é oferta, ainda vem primícia. Querido, ninguém aqui é obrigado a nada, não importa se você faz ou não. O importante é que eu estou dando para você uma realidade que vai mudar a sua vida, e você determina se isso é praticado ou não em você. Ninguém aqui vai te cobrar isso. Só que enquanto eu não entender a forma como o Espírito se movimenta, eu nunca vou entender o que Ele tem reservado para mim. E vamos ficar a vida toda cantando: eu tenho a marca da promessa, só a marca, mas nunca a promessa. Vamos ficar a vida toda dizendo: Deus tem uma promessa na minha vida. Existe a palavra promessa, não a realidade promessa. Porque eu lembro como se fosse hoje.
No primeiro dia que um homem de Deus me ensinou esse princípio, eu entendi isso é uma realidade. E essa realidade se tornou realidade, o primeiro em meu interior e depois em minha vida. Amado, nunca trabalhei de carteira. Depois que eu enganjei no ministério aos 20 anos, nunca mais trabalhei de carteira assinada. Nunca teve nenhuma igreja que me pagou nada. Nunca teve nenhum pastor que falou assim: eu vou financiar você. Nunca teve nenhum empresário que falou: eu vou te dar dinheiro para te ajudar. As coisas em nossa vida foram construídas do invisível. Tudo que nós temos vem do invisível. Porque quem entende as primeiras movimentações, e quando ela se constrói aqui, essas primeiras movimentações, elas são desfrutadas aqui fora. Dá um abraço no seu irmão e diga para ele: o Espírito Santo precisa que você conheça Ele. E as práticas espirituais é o resultado de que você está conhecendo Ele. Aplicar a última palavra em vocês. A última palavra. Gênesis capítulo, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Versículo 17. Apocalipse 22, 17. O Espírito, quem? Quem? O Espírito. Fale comigo: o Espírito sempre vem antes da noiva. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber, beba de graça da água da vida. Eu te pergunto, olha só. No último capítulo da Bíblia, o Espírito está dizendo: venha beber. Amém? Mas no primeiro capítulo da Bíblia, o Espírito estava se movimentando onde nada existia. No último capítulo da Bíblia, o Espírito estava falando: vem e beba. Mas no primeiro capítulo da Bíblia, o Espírito estava se movimentando onde nada existia. Você sabe por que ele estava se movimentando onde nada existia? Porque quem primicia sabe o que vai acontecer lá na frente. Sabe por que o Espírito Santo ele se movimentou onde nada existia? Porque quando as minhas primeiras movimentações, entenda uma coisa, grave isso no seu espírito, por favor. O Espírito Santo ele se movimentava onde nada existia, porque ele sabia que quem entrega as suas primeiras movimentações ao Senhor terá lá na frente algo não só para si, mas para dar de beber. Quando a minha vida é primiciada a Ele, quando a minha vida é primiciada a Ele, quando tudo na minha vida é primiciado a Ele, eu vou ter a autoridade de dizer: venham e bebam, porque eu não vou ter só para mim. Eu não vou ter só para mim. Quantas pessoas, queridos, ao seu lado, que passam extrema necessidade e vêm te pedir ajuda e você nunca pode ajudar? Mas por que Deus faz essas pessoas virem até você te pedir ajuda? É porque era para você ter, mas por algum inequívoco você não tem. Jesus disse: dai àquele que te pede. Se Jesus está mandando a gente dar àquele que nos pede, é porque quando eles nos pedirem, nós teremos. Mas porque muitas vezes nós não temos? Porque nós não estamos posicionados no lugar certo. Toda pessoa que é trazida na sua vida para te pedir ajuda, é porque você poderia ajudar. Mas por que eu não ajudei? Porque eu não estou posicionado.
Porque se a minha vida for uma primícia, eu vou ter para dizer: venha e beba. Porque Jesus, ele pôde deixar aquela multidão 3 dias com ele no deserto com fome, e ele sabia que ele teria como alimentar todos eles. Porque Jesus sabe que como a vida dele é uma primícia, ele tinha como dizer: vem e come. Ninguém nunca passou fome andando com Jesus. Só quando ele queria que jejuasse a força. Ninguém nunca passou sede andando com Jesus. Porque, querido, quem fez da sua vida uma primícia nunca deixará de nutrir alguma necessidade que está perto dele. Você sabe por que a igreja perdeu o poder de ajudar os pobres na sociedade? Porque a igreja não conhece o poder dessa verdade chamada primícias. Quando os apóstolos estavam com a igreja em Jerusalém, os discípulos vendiam os bens, vendiam as casas, vendiam tudo. Para onde eles levavam aquele dinheiro? Aos pés dos apóstolos. Fale comigo: aquilo não era dízimo, nem era oferta, aquilo era tudo primícia, dízimo, oferta. Porque a igreja de Jerusalém prosperou? Porque eles primiciavam, eles dizimavam, eles ofertavam. Nunca foi difícil para os apóstolos falarem disso, porque eles não eram charlatães. Quem tem dificuldade de falar de dinheiro, quem força as pessoas a fazer isso, é quem quer roubar você. Mas aquele que vive uma realidade como essa, e sabe que isso é uma verdade, que é a missão de transferir, e a prática fica por conta individual de cada um. Venham e beba, venham e coma, venham e repartam. Não faltava pão na igreja primitiva. A Bíblia diz: todos os dias repartiam pão. Não faltava bebida na igreja primitiva. Todos os dias bebiam o vinho. Mas porque hoje é uma guerra para você ter para ti. E como você pode se declarar que você é uma ajuda para o mundo se você não tem condições de dar um pão a ninguém? Jesus disse que nós somos a luz do mundo, amém? Como ser luz se eu não posso pagar uma conta de luz de um irmão? Como ser luz se eu não posso dar um transporte a um irmão? Não, eu sou a luz do mundo, nós somos luz da sociedade, tá bom. E quando a sociedade precisar, cadê você? Aí o Bolsa Família tem que sustentar os carentes, aí os orfanatos tem que sustentar as viúvas. E nós achamos que é uma bênção do governo dar uma Bolsa Família. É uma tragédia, irmãos. A Bolsa Família é uma tragédia. A Bolsa Família é o sinal da ineficácia da igreja. Porque os pobres, as viúvas, os rejeitados, não era para a Bolsa Família sustentar, era para os santos terem para financiar. Ou na época da igreja primitiva tinha Bolsa Família para as órfãs e viúvas. Quando nós falamos em prosperidade, não é para que você tenha coisas para se tornar vaidoso, é para que você se torne um aporte para todo mundo. Porque se o Senhor te deu, não pode morrer em você. Se o Senhor te deu, não pode morrer nas suas contas. Se o Senhor te deu, não pode morrer em suas despesas. Se o que você ganha todo mês, irmão, morre na sua despesa, me perdoe, você é alguém morto para a sociedade. Porque o Espírito e a noiva diz: vem e beba. O Espírito e a noiva tem que dar para beber. A noiva tem que dar para quem tem sede. Mas se é apenas o gafanhoto das minhas contas que leva o que eu tenho, desculpa,
nessa realidade. Se tudo na sua vida morre em você, é porque você está morto com a sua vida. Se tudo na sua vida morre em você, porque você está morto com a sua vida. Eu não oferto porque não tenho condições, nunca vai ter. Eu não ajudo o irmão porque eu não tenho como, nunca vai ter como. Irmão, eu não posso pagar sua conta de luz porque eu não tenho como ajudar, e você nunca vai ter como ajudar. Querido, quem não se movimenta por fé nunca vai ter um fruto da fé. Quem não se move por fé nunca vai desfrutar de um fruto da fé. Quem vive uma vida limitada em si vai morrer limitado em si. Porque o nosso Deus é um Deus sem limite. Quem pode levantar a mão e abrir a boca para adorá-lo? Nosso Deus é um Deus sem limite.